mais ou menos o que aconteceu. Saudações alviverdes, bem-vindo à página 1 milhão de sócios Avante. Ontem, se o São Paulo Vou passar agora para vocês um pouco do que está se falando no programa da Band, no G4. Paulo Mancini, palmeirense, ele traz informações interessantes sobre o nosso jogo contra o Universitário pela Libertadores e outras informações que estão acontecendo dentro do clube, principalmente sobre possíveis contratações, tá ok? Bora lá? Se você gostar, dê o joinha, se quiser fazer alguma pergunta eu posso também estar respondendo. E se você puder, se inscreva, compartilhe o vídeo com quem você conhece, tá bom? Um forte abraço. Vamos se falando. As cenas são bem complicadas. Mostra aí, você tem espaço aí no dossiê. Aqui, ó, quer patrocinar aqui? Tem espaço no dossiê, se vocês quiserem também, ó. Você que tem uma Tem, loja de dossiê caderno. do Massa, oferecimento, sei lá, Tilibra. Tilibra. É, Né? pô. Tá aí, o Vessa já fez propaganda Claro. de graça. Já fez, velho. Já fez, Vessa já fez. Já fez. Sou marketing Patrocínio. agressivo. Volta às aulas com o dossiê, Volta às aulas com massa. o dossiê do Massa. Marketing agressivo. O Massa tenho. trouxe muitas coisas escritas aí, porque tem muita coisa pra dizer, né? Massa. É, cara, tem porque assim, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque a gente tem que voltar no tempo Tudo bem. para entender isso aí, tudo, né? Então vamos voltar no tempo. Rebobina, volta para 2023, o mês de agosto, setembro, Palmeiras eliminado na Libertadores pelo Boca e a 2.600 pontos do Botafogo. Teve uma data FIFA, o Abel Ferreira, aos poucos, quando vem a luz sobre o tema, aos poucos você vai pegando os detalhes de tudo para compor um cenário. Ainda tem detalhe para vir que não tem resposta, mas vamos saber, talvez com os dias mais para frente a gente descubra, né? Então vamos lá. Aí tem aquela pergunta minha para ele lá, por que não põe um Henrique e tal? O Palmeiras eliminado da Copa do Brasil, ele estava cheio ainda, grandão, certo? Mas vem a questão, eliminado, distância, data FIFA, ele pede autorização ao Palmeiras para ouvir uma conversa, conhecer as instalações do Al-Sadd e ouvir uma conversa. Ouvir o que o Al-Sadd tinha para dizer. Beleza. Ele vai lá, o Abel Ferreira, vai, ouve e tal. Visita, volta. Aí o que acontece? Ele muda o time, ele tem mérito. O Palmeiras ressurge no campeonato, o Botafogo cai, o Palmeiras é campeão brasileiro, bate na conta do Palmeiras a multa dele. O Al-Sadd depositou a multa dele. Muito bem. Existe uma coisa assim, o que foi que, nesse meio tempo, ele assina um documento que dá ao Al-Sadd o direito de buscar na FIFA, no tribunal da FIFA, o pagamento da multa de 5 milhões de euros. Tá? Tem um documento assinado. Beleza. Ele volta ao Brasil, tá, o Palmeiras ganha, aí fica aquela coisa, vão embora, não vão embora. Ele tinha contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 24. E ali, depois que acontece isso, se anuncia a renovação até dezembro de 25, o ano que estamos. Porém, vamos lá. Ele volta ao Brasil, diz aquela papo que a família não quer, e não quer mesmo, a família não queria que ele fosse, biriri, bororó, mas aí ele entra e fala assim, olha, eu realmente não vou, mas eu assinei lá um negócio, por isso que caiu aí, o Palmeiras pegou o dinheiro, devolveu para o Al-Sadd, a multa rescisória, devolveu para o Al-Sadd. Falou, olha, ele tem contrato, ele não vai sair, ele tem contrato. Beleza, ele entra, o Al-Sadd entra na justiça e o Palmeiras oferece ao Abel toda a assessoria jurídica. Eu falei sobre isso na época aqui, inclusive. E até aí está tudo certo. Oferece assessoria jurídica, o André Sica, que é um baita de um advogado, pega lá o documento, fala para o Abel assim, menininho danado, né? Mas tudo bem, você cometeu um erro, mas eles também, vamos contragolpear. Entrou também com outro processo para o Al-Sadd pagar a multa para o Abel, né? Dizendo que aquilo não era um pré-contrato. Eu fui atrás. Não existe juridicamente pré-contrato para treinador. Não há na legislação esportiva, pelo menos... Diferente do jogador. Diferente do jogador. Pelo menos dos departamentos jurídicos que eu consultei, né? Consultei um agora há pouco. Esse documento tem o nome? Memorando? Tem
Seria uma carta de intenções. Carta de intenções, ó. Entendeu? Que ele assinou, dizendo que iria lá conhecer e que se ele aprovasse, ele poderia, então, permanecer, mudar de clube, desde que o clube pagasse a multa ao Palmeiras. Né? E quando ele comunica ao clube que não vai, o clube paga a multa e o Palmeiras, então, decide entrar com essa mesma ação na justiça. Tá certo? Tá esclarecido? Muito bem. Naquela época, um pouco antes, naquele ano, qual era o argumento dele para, importante que é no Palmeiras, segurar os jogadores diante do assédio do mercado? Sim. Fiquem aqui, vamos continuar o trabalho, né? Todos somos um. Lembra daquela a liderança dele com Gustavo Gomes, Sim. Rafael Veiga, Zé Rafael. O caso mais e emblemático outros é o do Gustavo. O Gustavo, a proposta que ele recebe, ele ia comprar o Paraguai inteiro para ele. Era tanto dinheiro que... E outros jogadores. Isso foi na metade do ano de 23, tá? Tô voltando lá. Tá. Beleza. Aí, o Rodrigo Fragoso deu a notícia, o Pilhado também afirmou que ele tinha ido lá, que tinha assinado um documento. Isso explode dentro do Palmeiras. Voou chinelo para todo lado lá. A Leila não gostou do que aconteceu, certo? Mas mesmo assim, olha, você é o treinador campeão brasileiro, vamos entender o contexto. Campeão brasileiro, sendo quem é, 10 títulos, 9 títulos era na época, vem cá, nós vamos te ajudar e tal, vamos resolver isso. Pouco depois ele renova até 25. Deu para entender a sutileza da questão? Beleza, renova até 25, Palmeiras ganha do Santos e acabou. Seca. Começa a ter um outro Abel aí, né? E faz parte. Não estou colocando desempenho em campo para justificar isso. Bom, a partir daí, o Palmeiras olha para isso, o advogado olha e fala assim, bom, mas vem cá, o Al-Sadd não está pagando o Giovani, porque o Palmeiras vendeu o Giovani para o Al-Sadd, e o Al-Sadd teria que pagar, se o Giovani completasse 25 jogos, 10 milhões de reais por mais 25% do direito econômico. E o Al-Sadd não estava colocando o Giovani para jogar. Aí, agora, no Mundial de Clubes, a FIFA falou, vem cá, tem 3 processos aqui, o que está acontecendo? Vamos resolver isso? Qual foi a resolução do fato? O Al-Sadd também com medo, porque ele também poderia ser condenado se esse processo seguisse. Fala o seguinte, olha, vamos achar um jeito de a gente resolver isso? Tá bom, então vamos achar. O Palmeiras, então, sinaliza com a seguinte situação. Tira o processo, o Al-Sadd, o Palmeiras tira o processo, o Abel tira o processo, via Palmeiras, né, a assessoria jurídica, e faz o seguinte, você me deve, que o jogador vai fazer o jogo. Você não está pondo o cara para jogar, meu patrimônio também. Vamos tirar essa cláusula e o Palmeiras fica com 50% mais 5% de clube formador, em caso de uma venda futura, e este ano de 25, 26, essa temporada que começou no meio do ano, se ele fizer os 25 jogos, você me paga os 10 milhões. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Fechou o negócio. Certo? Está resolvida aí a parada. Então, deixando isso muito claro, o que fica dessa situação? A partir dali, todo esse discurso do Abel, né? Quando ele foi, inclusive, xingado na quarta-feira passada, e ele fala, não vou me esquecer disso, a partir de hoje tem um sentimento que é de traição, que é uma quebra de confiança. Ele poderia ir ao Catar, conhecer as instalações, mas não assinar um documento. Mas esse sentimento ele foi revigorado? Porque a gente sabia de parte dessa história. Então, da onde vem o revigor desse sentimento? Ah, sim. Vem do resultado em campo. E eu não entro nessa questão para dizer que o Palmeiras deveria encerrar o vínculo com o Abel em dezembro e não renovar o contrato dele. Não está na minha avaliação a questão do resultado ruim em campo. O que está na minha avaliação é que um líder, da forma que é, e que está tudo na mão dele, e está, porque o Palmeiras está em plena reformulação. O Marcos Rocha não viajou hoje, tem proposta do Grêmio, e o Palmeiras propôs a ele, fica,
Se você quiser, você fica e o ano que vem você passa a ser coordenador. Vai fazer parte da comissão técnica. Está na mão do Marcos Rocha decidir. O Palmeiras desistiu do Ruiz, segundo informação do PVC, e vai atrás do inciso menino lá, do Star Up Futebol e Samba, lá da Premier League. Vai atrás do menino. Entendeu? Paraguaio. É, o inciso paraguaio. Bom jogador. Beleza? Então, é bom jogador. Exato. O Jefté tá chegando aí. 21 anos, estava no Fluminense, foi para a Escócia, tem bons números lá, lateral esquerdo. E o Carlos Miguel, que vai chegar na sexta-feira. Então, assim, todo o trabalho está sendo feito por ele. Ele conversou com o Carlos Miguel, para o Carlos Miguel vir ao Palmeiras. Então, que frescura é essa de não vou assinar, vou renovar, não vou renovar? Parem com essa frescura. O Palmeiras precisa ter clareza. Sabe? E aí, quando entra essa história, vai renovar, não vai renovar, o contrato termina em dezembro, ninguém está pensando no Palmeiras aí. Tem jogo quinta-feira, tem jogo sábado, domingo. Campeonato Brasileiro em andamento, Libertadores em andamento. Então, ou se acaba de vez com essa história, né? Porque qualquer derrota, Abel Bagre, Abel traidor, Abel não sabe nada, e sabe, isso vai para o estádio, já foi, quarta-feira passada foi para o estádio, Não, o Abel, na eliminação. O Abel traidor, só para referendar, o Abel traidor ressurge agora, Ressurge, certo? exatamente. Porque Não é... O processo estava rolando. a novidade é que o Palmeiras Então, pagou agora. isso, Mas, não, Mas assim, se ele cumprir o contrato dele até o final, com possibilidade de conquistar o Brasileiro e a Libertadores... Isso vamos falar, acaba. ok? Mas o Massa Isso está pedindo acaba. para resolver. Eu O tô- resolver é assim, renovar. ó, Porque é o seguinte, a gente... renovar, O renovar é... Não, mas aí que tá. O resolver é renovar. Porque o resolver não renovar, a gente não é Europa. A gente não tem essa olha, Trazer o o treinador, sucessor. 4 meses antes, ele está informando que vai... O Corinthians fez isso com o Tite. Não, que ele não não ia fez renovar aquela muito. ocasião? Mas assim, isso era novembro, nós estamos falando em agosto. tá bom. Faltavam 10 dias, 15 dias, isso é uma coisa. Não, mas qual é o A gente vai ter discurso? essa fresa, Não, se ia falar assim, trocar não o vou presidente. ficar. Eu acho que o governo está em Isso. andamento, né? Então, mas, Se tivesse uma mas a eleição diretoria agora- já falou, nós queremos que ele fique. Sim. Então, aí vaza essa história agora, Sim. né? É, É estranho. entendi. Estranho, o Mundial já passou. Agora, a história que era segredo de justiça e tal, ela vem à tona. Então, a gente tem também que colocar isso como um tempero na história. Porque ou vocês param e pensam no Palmeiras, não dá para ficar, eu quero ficar, porque eu tenho que falar com as minhas filhas, como é que eu explico para ela, como é que eu não sei o quê, a Leila vem, tá aqui, quem manda sou eu, e eu quero que ele fique, ponto final, você não é torcedor de verdade. Isso não se sustenta. Entendeu? Esse ambiente não se sustenta, porque aí é um pelinho, é uma derrota, vem tudo. Entendeu? Agora, quando vem a luz do tema, né, a coisa fica aí batendo e voltando. E ele tem que ter outro comportamento. Tem que ter outro comportamento de líder. E um cara que lidera, você está no navio, tem 4 pessoas, o comandante não pode se jogar no mar. Ele tem que escolher, eu tenho que jogar 2. Então vai jogar 2 no mar e ele fica com mais um. Sabe? E isso precisa acabar no Palmeiras. É preciso definitivamente ter segurança do que vai acontecer. Muito bem. Ó, é isso. O G4 fica por aqui. Deixa eu dar um recado importante, hein? Para você